Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz. Vocês vão ter que aguentar essa voz rouca, porque fui deixar para a última hora para ir no médico, né? Aí não deu tempo de sarar até a palestra. Mas que nesses momentos nós possamos acerenar as nossas mentes e os nossos corações e rogamos a Jesus para que nos envolva em sua paz, em sua luz para as lutas de cada dia. Para compreendermos Jesus, é necessário retirar o sentido, o espírito, o significado que estão por trás da letra, por trás das palavras que ele disse. Por isso, para compreender Jesus, é preciso sentir Jesus. E para isso eu convido a todos para, de uma forma mais detida, lançarmos o olhar sobre 3 versículos do Evangelho de Mateus, do versículo 12 ao 14, do capítulo 7 de referido Evangelho. E o primeiro versículo nos diz o seguinte: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Esse trecho contido entre o tudo e o eles é conhecido também como a regra de ouro, que não é uma criação de Jesus, já é uma máxima conhecida por diversos povos, utilizada desde a antiguidade e em diversas tradições religiosas. Essa máxima também é utilizada na forma negativa. E a título de exemplo, podemos citar o filósofo chinês Confúcio, que cerca de mais ou menos, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, dizia: não façais aos outros aquilo que não gostarias que os outros vos fizessem. Assim, então, nós percebemos que Jesus nos traz uma mensagem expressa nessa afirmativa. E a mensagem expressa que Jesus nos traz é o convite a hastearmos a bandeira do amor, do altruísmo e da fraternidade. Só que, além da mensagem expressa, existem outras mensagens que nós dizemos que estão ocultas, subentendidas, embutidas nessa fala de Jesus. E quando Jesus nos convida a fazermos ao outro aquilo que gostaríamos para nós, Ele está nos convidando a retirarmos, destruirmos o egoísmo do nosso coração. Porque o egoísmo é a causa de todas as nossas aflições. E o egoísmo é contrário às leis divinas. Quando alguém nos recomenda o perdão, o que a pessoa está nos recomendando? Está nos recomendando que retiremos a mágoa do nosso coração, porque é a mágoa que é a causa do nosso sofrimento e da nossa perturbação. Quando um médico nos prescreve um regime alimentar, ele está nos convidando a retirarmos da nossa alimentação todo e qualquer tipo de alimento que venha, em virtude dos seus componentes, prejudicar a nossa saúde. E uma outra mensagem que está subentendida nessa máxima dita por Jesus é o desinteresse pessoal. Ele nos convida a fazer o bem de forma desinteressada, como um compromisso unilateral, sem esperar recompensas, visando o bem-estar de todos, porque onde há o amor, há o desinteresse pessoal.
Jesus ainda nos convida a, sob a perspectiva da psicologia, a desenvolvermos a habilidade da empatia. O que é a empatia? É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, sentindo e pensando o que o outro sentiria ou pensaria em determinada circunstância. Se nós praticássemos essa habilidade, muitos dos equívocos da vida seriam evitados. Vocês já imaginaram se, ao formos tomar alguma atitude, pensássemos assim: mas e se fosse eu o destinatário dessa fala, dessa atitude, será que eu gostaria? Quantas inimizades seriam poupadas? Quantos desajustes e desentendimentos? E assim Jesus, quando nos convida à prática do bem, Ele está nos convidando a cumprirmos com os nossos deveres na obra da criação divina. Ele está nos convidando a sermos instrumentos da misericórdia do Pai, a levar o auxílio e o consolo aos sofrimentos humanos. Mas, e aí? E o que mais essa mensagem de Jesus quer nos dizer? Alguns estudiosos dizem que este é um princípio geral que devemos adotar para todas as nossas atitudes, para com todas as pessoas nas diversas áreas da nossa vida. E essas atitudes, ações propostas por Jesus, elas trazem consequências nas nossas vidas. E quais são as consequências? Essa ação no bem traz consequências para nós. E podemos destacar que quando praticamos o bem, nós estamos trabalhando, movimentando o nosso processo de transformação moral, o nosso processo de autoiluminação. Não significa que, ao iniciarmos essa nossa reforma, porque não podemos esquecer que estamos todos em construção, estamos todos em treinamento, isso não significa que nós já fiquemos livres das dificuldades. As dificuldades é que nos ajudarão ao progresso moral e espiritual. Mas quando nós atuamos no bem, o que nós fazemos? Nós criamos condições para recebermos o auxílio divino, porque uma hora nós estamos na posição de ajudar, mas em outros momentos nós estamos na posição de sermos ajudados. E quando a espiritualidade nos vê no trabalho no bem, nós fornecemos essa condição de auxílio. E quais as consequências dessas atitudes no bem para os outros? O bem que nós fazemos ao nosso próximo, ele é o quê? O alívio, o consolo, a direção nas horas desafiadoras. E além de nós podermos auxiliar em algum dado momento da existência, nós também provocamos a melhoria do ambiente em que nós estamos inseridos. Imaginemos se dentro do nosso lar nós já começássemos a colocar essa máxima em prática, principalmente naquele lar habitado por várias pessoas. Todo mundo colaborando uns com os outros, todo mundo auxiliando para a organização do lar. Imaginemos se agíssemos dessa forma no nosso ambiente de trabalho, ninguém querendo aproveitar do serviço do outro, ninguém querendo puxar o tapete do outro, todos colaborando uns com os outros, como o clima de cooperação e união se fariam presentes. E assim,
Se todos nós começássemos agora a agir dessa maneira, a terra rapidamente se transformaria. Não existiriam mais essas pessoas que ficam pensando em atacar um outro país porque eles não adotam a religião que eles acreditam, porque eles pensariam assim: eu não vou jogar essa bomba, porque se essa bomba fosse jogada no meu país, as pessoas que eu mais amo poderiam ser afetadas. Não haveriam guerras, não haveriam assassinatos, conflitos. Mas isso ainda será possível. Só que, o que nós não podemos esquecer? Nós não podemos esquecer que quando Jesus nos convida a fazermos ao outro tudo o que gostaria para nós, Ele não está nos dando um cheque em branco. Porque quando Ele diz tudo, não significa qualquer coisa. Significa tudo que está circunscrito nos seus ensinamentos. Tudo que está embasado na maneira adequada de viver, onde predomine o império do bem. E assim Ele nos convida à prática da caridade. E a caridade, segundo Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, proporciona a segurança social, o respeito às leis da natureza e, em todas as suas expressões, a motivação para uma vida engrandecida. Esse ensinamento de Jesus, ele, podemos dizer que é uma fonte comum entre as leis morais já existentes aqui na Terra e as leis divinas. Por quê? Porque já no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 18, nós encontramos: amará o teu próximo como a ti mesmo. E fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse é um complemento dessa máxima de amar ao próximo. Porque como eu amo a meu próximo? Fazendo a ele tudo que eu gostaria que ele me fizesse. E vamos então agora passar para o versículo seguinte, o versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Primeiramente, o que significa porta? No sentido literal, é uma construção, é uma passagem, uma construção que separa dois lugares e permite o livre acesso entre eles. Então, aquela porta que está à minha esquerda separa a área de convivência do salão e permite o livre acesso aos dois lugares. Mas será que é a essa porta que Jesus está se referindo? Jesus está se referindo às portas pertencentes às muralhas do templo, aquelas que permitem a comunicação, a ligação entre passado e presente, futuro e eternidade. Não podemos esquecer que fomos criados simples e ignorantes por Deus, mas que somos eternos. E o objetivo da nossa criação é a nossa evolução até um dia chegarmos à perfeição. E para chegarmos à perfeição, inúmeras são as experiências encarnatórias que precisamos ter para desenvolvermos as nossas habilidades e virtudes morais. E assim, não podemos nos esquecer ainda que as nossas experiências evolutivas se comunicam. Por isso, o erro equivocado que eu cometo na vida presente, se não sanado, se não reparado, se não solucionado a tempo, irá refletir desde a vida presente até as minhas existências futuras. Assim como o acerto, o sacrifício, o esforço de ontem reflete-se hoje em um aparente equilíbrio.
Mas, por que Jesus nos diz para caminharmos através da porta estreita? E nessa afirmativa de Jesus, nós detectamos uma recomendação, uma explicação e uma advertência. Quando Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, ele está nos recomendando uma atitude. Quando ele nos diz, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à destruição, ele está explicando por que ele recomendou a porta estreita. E está aí embutindo um sinal de alerta, um sinal de aviso. Cuidado, essa porta te leva à destruição. E na última afirmação, ele nos diz, e muitos são os que entram por ela. E aí Jesus está nos transmitindo uma constatação, porque ele estava se referindo ao estágio evolutivo da Terra, mundo de provas e expiações, onde predomina o mal sobre o bem. Só que uma pergunta que precisamos fazer é, por que a porta da destruição é larga? A porta da destruição é larga porque numerosas são as más paixões e muitos são os que caminham por ela. Emmanuel, no livro, Emmanuel no livro O Espírito da Verdade, na lição A Muralha do Tempo, nos diz o seguinte, que a porta larga representa o nosso desequilíbrio interior, do qual nós só saímos através da dor da reparação, através de lastimáveis perdas de tempo. A porta larga representa os nossos vícios morais, as nossas más paixões. E se nós não nos vigiamos, se nós não nos policiamos, se não observamos as leis divinas e o Evangelho de Jesus, o que acontece? Nós deixamos que essas atitudes, que esses sentimentos sejam as molas propulsoras das nossas ações. Mas a porta larga ainda representa a nossa liberdade exterior de agir. Só que agora, para podermos até compreender melhor a porta larga, vamos ver o que Jesus nos diz sobre a porta estreita no capítulo 14, no versículo 14. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E a primeira pergunta que nos fazemos para compreender essa afirmação de Jesus é o seguinte: por que a porta que conduz à vida é estreita? E que vida é essa que Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo à vida eterna, a vida que não termina com a existência do nosso corpo físico, a vida que nos conduz ao progresso, à elevação moral. Mas por que ela é estreita? Porque todos aqueles que desejam transpô-la devem envidar esforços sobre si mesmos para vencer as suas más tendências. E a isso poucos se dedicam. Mas por que poucas pessoas se dedicam a lutar consigo mesmo para vencer essas más tendências? Porque muitas vezes nós temos um conceito distorcido a respeito do que seja porta estreita. Nós achamos que ao escolhermos a porta estreita, nós estamos tolhidos na nossa liberdade de ação. Nós achamos que devemos procurar o sofrimento a todo instante, que não podemos usufruir da vida material. E não é isso que Jesus nos diz.
ele nos diz apenas para não invertermos a ordem das coisas. Porque se estamos aqui na Terra para progredirmos, evoluirmos, o que deve ser o nosso objetivo primeiro? A conquista das virtudes morais, não a conquista dos prazeres e dos bens materiais. Mas ele fala para dar importância ao que realmente é o nosso tesouro. E assim ele nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, ele não está proibindo nada, só está nos pedindo sabedoria e discernimento ao priorizarmos as coisas. E, em virtude da nossa visão equivocada, nós fugimos da porta estreita e pautamos as nossas decisões baseados nas opiniões e das decisões da maioria. E nem sempre o caminho pelo qual anda a maioria é o caminho correto. Mas uma outra pergunta que nós devemos fazer é: o que é preciso para atravessar a porta estreita, então? Para atravessar essa porta, nós precisamos eliminar todos os excessos, todos os supérfluos, tudo aquilo que não nos acrescenta, tudo aquilo que nos desgasta, tudo aquilo que nos pesa aos ombros. Enfim, para atravessarmos a porta estreita, nós precisamos carregar conosco somente o que é essencial para nós. E o que é essencial para nós? O amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, intitulado Amai o vosso próximo como a si mesmo, nós encontramos uma das mais belas definições de amor. Porque o Evangelho nos diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Que no início o homem não tem senão sensações, mais avançado e corrompido tem instintos, mas instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as revelações e todas as disposições sobre-humanas. Então, o que o Evangelho está nos dizendo? Que no começo nós temos apenas as sensações. Das sensações nós vamos desenvolvendo os instintos. E dos instintos nós vamos desenvolvendo os sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é esse amor puro, amor a tudo e a todos, a Deus, a todas as criaturas. E aí? É difícil escolher o caminho da porta estreita? Principalmente quando nós pensamos nos outros. O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Só que acontece que nós não podemos nos esquecer que a porta estreita representa a nossa liberdade de consciência. Consciência tranquila do dever cumprido. E a liberdade da nossa consciência revela a nossa condição espiritual. O Emmanuel nos diz, naquela mesma lição, Muralha do Tempo, que a porta estreita revela o acerto espiritual com que marchamos na nossa senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. E Emmanuel ainda traz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, que a porta larga, ela tem a entrada na ilusão e a saída pelo reajuste. E a porta estreita representa a saída do erro
para a entrada na renovação. E assim, para fixarmos esses conceitos de porta larga e porta estreita, fizemos aqui um quadro comparativo, lembrando dos principais pontos que vimos até agora. Porta larga, entrada na ilusão. Porque quando a gente escolhe a porta larga, no começo tem aquele sabor doce. Só que a saída pelo reajuste tem um sabor muito amargo. A porta estreita, no começo, como representa a saída do erro, ela traz o sabor amargo da incompreensão, da segregação, da luta sobre si mesmo. Só que depois, então, a porta larga representa uma saída forçosa pelo reajuste, pela dor da reparação. E a porta estreita não, ela já representa essa entrada na renovação, onde nos enchemos de esperanças para podermos fazer melhor aquilo que nos equivocamos ontem. A porta larga representa o nosso desequilíbrio interior e a porta estreita o nosso acerto espiritual. A porta larga representa a liberdade exterior de agir, quando a porta estreita representa a nossa liberdade de consciência. A porta larga ainda representa uma visão estreita da vida, porque quando escolhemos a porta larga, o que acontece? Nós pautamos a nossa decisão apenas naquilo que estamos enxergando, apenas na existência presente. Não pensamos em Deus, não pensamos em Jesus e não pensamos sequer no outro. Agora, quando tomamos as nossas decisões baseadas na porta estreita, a nossa visão é ampliada, porque nós conseguimos, assim, enxergar toda a existência presente e também as existências futuras. Nós conseguimos enxergar o outro além de nós. E nós pensamos assim, mas eu não posso agir dessa forma, porque o prejuízo que eu causo a meu irmão nas diversas áreas da nossa existência, seja ele na área financeira, seja ele na área afetiva, seja ele na área profissional, e em virtude desse prejuízo, esse irmão vier a sucumbir moralmente e começar, em virtude dessa desilusão, desse desgosto sofrido, começar a cometer equívocos também, eu serei corresponsável pelos seus atos. Então, olha a responsabilidade das nossas atitudes. Quando nós pautamos as nossas decisões sob essa perspectiva, nós escolhemos o caminho da porta estreita. Jesus veio nos convidar, veio nos chamar a trilharmos o caminho da porta estreita. Precisamos discernir que, quando nós fazemos aquilo que nós queremos, eu faço o que eu quero, nós não pensamos nas leis divinas, ao contrário, as desprezamos e usamos da prerrogativa da nossa liberdade exterior de agir. Só que nós temos como consequência o débito, a dor, o sofrimento, a reparação. E quando nós fazemos o que devemos, eu faço o que eu devo, nós pautamos as nossas decisões nas leis divinas, no próximo. E nós temos como consequência a sublimação, o aprendizado, o aprimoramento. Jesus veio nos ensinar a conquista da liberdade de consciência. Jesus veio nos ensinar que a verdadeira liberdade é a submissão às leis divinas. E ninguém na terra foi mais livre do que Jesus. Porque Jesus, ele foi livre da posse, livre da vaidade, livre do egoísmo, livre das conveniências sociais. Ele carregava consigo o amor,
o sentimento mais puro em seu mais alto grau. Assim, quando nós passamos pelas nossas experiências, cada experiência nos oferece inúmeras portas pelas quais nós podemos entrar. E quais portas será que nós estamos escolhendo? Será que já não é tempo de despertar? Será que já não é tempo de despertar do sono profundo guiados que somos pelas ilusões do mundo? Será que não é tempo de despertar da poltrona do egoísmo e do orgulho, reconhecendo os próprios erros e fragilidades morais? Será que já não é tempo de despertar do leito do comodismo, buscando o caminho do acerto, construído no amor infinito de Deus e nos ensinamentos de Jesus? Eu me permito, nesse instante, compartilhar um conselho que eu recebi e que eu espero a todos poder ajudar. Em dado momento da minha vida, eu tinha uma decisão a tomar, porque do jeito que estava, não podia ficar. E aí, eu recorri à minha mãe e expus a ela todo o meu sofrimento, toda a angústia pela qual eu estava passando e minhas dúvidas sobre o caminho a seguir. Ela, no auge da sua sabedoria, já sabia qual era o caminho adequado para mim. Mas e se ela dissesse, escolha esse, e eu me arrependesse? Então, ela me disse assim, é melhor a gente ficar com Jesus. E quando ela disse isso, eu já sabia qual o caminho a seguir. Por isso eu convido a todos a buscarmos incessantemente, não só nas horas de dificuldade, mas em todos os momentos, a companhia de Jesus. Nós já estamos dando um primeiro passo, que é a busca pelo conhecimento, a busca pela compreensão de Jesus. Mas nós não podemos ficar somente nesse passo inicial. Precisamos compreender Jesus, mas não é só. Precisamos sentir Jesus. Sentir para um dia podermos viver Jesus. Viver Jesus em todas as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, para que um dia nós possamos dizer que nem o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Agora o versinho, mas aí eu vou tomar a aguinha, vou me acalmar. Trouxe a colinha, que esse versinho é meio comprido. E eu vou tentar não chorar, porque a voz já não está ajudando, né? Se eu chorar, ninguém vai entender nada. Aí não vão me chamar mais para fazer palestra, né, Adelia? Em dúvida sobre o rumo a seguir, se o da porta esquerda ou o da direita, vai depressa, sem demora, e escolhe o da porta estreita. Pouco frequentado, muitas vezes renegado nas horas de decisão, consiste em passagem segura da vida presente até a futura, a iluminar o coração. A cada dia, oportunidades renovadas nos caminhos da estrada, a fim de viveres acertada opção, não raras vezes aturdido e, por que não dizer, iludido, sempre escolhes a porta da perdição. Muito frequentada e bastante procurada ante os convites da tentação. Consiste em passagem sombria a refletir
a vida vazia, do qual só te afastas pela dor da reparação. Por isso, querido amigo, ainda que tragas contigo o móvel da perturbação, reflita sobre o apelo divino, em conteste genuíno presente nesta lição. Nas opções do caminho, ainda que predomine o espinho que te convidas a renovar, escuta o conselho amigo, sussurrando ao teu ouvido, já é tempo de despertar. Obrigada pela atenção, muita paz. Agora vamos seguir com a segunda parte do nosso trabalho, que é o trabalho de passe. E após o passe, retornemos ao salão para a nossa vibração final.